Bom, dando continuidade, nós vamos falar agora aos tipos de processos em manufatura. Esses são os tipos. Então nós temos projeto, são 5 tipos, né? Projeto, job, lotes ou bateladas, em massa e contínuos. Eu queria lembrar a vocês que o grande papa aí da administração da produção é o Slack, de quem nós estamos tomando base. Para falar em projeto, então, nós estamos falando de processos em manufatura. São os tipos de processo na manufatura. Um deles é o projeto. Projeto, quando nós pensamos em projeto, podemos pensar, por exemplo, num projeto arquitetônico, num projeto de um navio. O que caracteriza o projeto? Ele tem alta flexibilidade no seu mix de produtos. Mas precisa lembrar também o seguinte, que projeto ele tem uma temporalidade definida, ou seja, ele tem um início e o fim. Toda vez que eu falo em projeto, nós estamos falando em algo que tem início e fim. Né? E flexibilidade. O projeto é customizado, porque mesmo que aquela equipe ela esteja acostumada a fazer projetos, por exemplo, um projeto arquitetônico vai construir 4 prédios iguais, 4 torres iguais. Mas em cada local que vai construir a torre, a fundação pode ser diferente, a questão de iluminação, tem uma série de fatores que precisam ser levados em conta. Né? Os projetos também exigem alta qualificação da mão de obra. Não é, por exemplo, como um processo em massa, que nós vamos falar nele, nós já até comentamos sobre a produção tenho usado o exemplo dos parafusos, né? Em que você não precisa ter grande qualificação da mão de obra, precisa ter alguém que fica acompanhando e controlando o que está acontecendo, se o parafuso está saindo ou não está saindo naquela máquina, até porque é automatizado. Aqui não, no projeto tem que ter alta qualificação dessa mão de obra. Outros aspectos a serem considerados quando está falando no processo de projeto é a facilidade de manutenção do produto final, né, de supervisão, porque é um produto só que primeiro que tem um grupo altamente especializado, com a mão de obra altamente qualificada, que trabalhou naquele determinado projeto. Então isso facilita todo o processo. E o próprio projeto, no seu processo de execução, ele tem avaliações intermediárias que permitem que ao final o produto esteja bem de acordo com aquilo que foi definido. Um outro aspecto interessante do projeto é porque geralmente a gente está pensando em projetos grandes, mas pode ser pequeno, mas em geral os recursos são movidos até o local da produção. Existem até algumas em construção, você tem até algumas situações em que se produzem produtos. Você tem um processo produtivo, até um processo de fabricação que é feito fora daquele local, mas ele tem que ser levado para o local, isso não tem jeito, né? E outro aspecto do projeto é o baixo volume de produção. Todo projeto tem baixo volume de produção, porque você não faz vários projetos ao mesmo tempo, porque isso não é característica, né, do projeto. E quando a gente está falando do projeto, então, por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma situação da pandemia, né? Você pode ter um projeto, poderia ter aqui um projeto de mitigação dos impactos do Covid em uma determinada cidade. É um projeto específico, uma temporalidade específica, precisa de mão de obra muito qualificada e essas outras características que eu já tinha comentado, né? O outro é o jovem. Quando você está falando em jovem, aí um exemplo muito interessante seria o alfaiate, né? Ele exige alta flexibilidade do seu mix de produto, ou seja, tem um mix de produto grande com grande flexibilidade e precisa de uma grande qualificação também. Mas aí entram algumas coisas interessantes. Eles são fáceis de serem supervisionados, até porque a mão de obra é uma mão de obra qualificada, mas não é uma produção em grande escala.
Então você tem como estar acompanhando tudo isso. Quando nós falamos no projeto, os recursos, no caso do projeto, eles são direcionados para aquele determinado projeto e eles ficam fidelizados para aquele projeto. Não tem como você compartilhar. Aqui no caso do Jobim, e eu vou dar um exemplo aproveitando, né? Um comentário, aproveitando o exemplo do alfaiate, é que há um compartilhamento de recursos. Então, enquanto está sendo produzido um produto customizado para um determinado cliente, com características daquele cliente, levando em conta as características físicas daquele determinado cliente, mas a costura, a máquina de costura, ela vai costurar para qualquer um daquelas pessoas que estão ali. Então, os recursos, eles podem ser compartilhados. Outro aspecto é a quantidade de itens e são produzidos, né? Porque você vai produzir, e, aliás, é assim, toda vez, em toda situação de produção, toda não vou falar porque seria exagero, mas na maioria das situações em que tem mão de obra altamente qualificada, você tem uma quantidade de itens menores. Por quê? Porque se exige uma mão de obra altamente qualificada e exige uma dedicação dessa mão de obra, essa mão de obra tem uma limitação na quantidade de produtos que pode ser produzido. Vou usar novamente o exemplo para você da produção em massa lá de parafuso. Quando está cuspindo parafuso naquela máquina, naquela quantidade muito grande, não tem tanta necessidade de mão de obra. Mas se você vai falar aí no alfaiate, né, de alta costura, seja masculino ou um ateliê feminino, né, para costurar, vamos pensar aqui uma roupa de casamento, não dá para sair produzindo roupa de casamento, a não ser em sistemas de produção em massa de roupa de casamento. Mas não é o caso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui num ateliê específico para produzir uma roupa específica para aquele determinado casamento. Então, nós falamos de dois tipos de processo. Só lembrando, nós falamos no projeto e no Jobim. Agora, vamos falar no lote. O lote é quando você produz quantidades específicas de produto. Quando a gente está falando em lote, nós estamos falando em média flexibilidade de mix. Por que média flexibilidade? Porque cada lote, ele tem, apesar de ter uma flexibilidade, porque você vai produzir lotes diferentes, mas cada lote, ele vai ter que manter uma determinada característica. Então você não vai ter muita flexibilidade. Aqui também já começa a aparecer a divisão de trabalho. É uma divisão mais discreta do que quando a gente vai falar em produção em massa. A qualificação da mão de obra, ela é já média, não há necessidade de uma mão de obra tão qualificada como nos dois primeiros casos, mas também não é uma mão de obra desqualificada, se nós podemos falar assim, né? Olha só, a supervisão é mais complexa. Como a mão de obra é menos qualificada, precisa ter um pouco mais de supervisão. E aí há um balanceamento no tempo de produção. Na realidade, se a gente pegar, é o seguinte, o lote está entre os dois primeiros e os dois últimos que eu vou falar. E a produção em lote, ela tem prazos mais curtos, principalmente se eu considerar o projeto. Em geral, o projeto tem uma maturação mais alta. O lote, ele já tem um prazo mais curto. O Jobim também tem uma gradação, né? O projeto é mais longo, mais demorado. O Jobim, ele é menos demorado. O processo em lote, com prazo um pouco mais curto, tá certo? Mas aí eu não dei exemplo de produção em lote, tá certo? Para produção em lote, nós podemos pegar uma fábrica de móveis. Então, uma fábrica de móveis, ela produz lotes de produtos iguais para vender. Uma fábrica em grande escala. Ela produz uma quantidade de produtos iguais que ela coloca no mercado. Então, ela produz aquele lote, depois ela vai produzir outra. Percebe como ele vem naquela gradação, né, do processo, o projeto, o Jobim, que é mais específico, e o lote,
ele vai produzindo uma determinada quantidade de produto, por isso que foi falado o mix é menor, ele vai produzir um, depois terminou aquele lote, vai produzir outro lote, e ele tem os prazos mais curtos. Por quê? Porque ele vai produzir um determinado lote, acabou aquele lote, ele vai produzir outro lote. Pode até fazer lotes paralelos, mas são lotes específicos de produto. Eu vou continuar com essa discussão num próximo vídeo, para não ficar pesado, né?